Quem tem medo de Clarice Lispector? Essa é uma pergunta que abriu o aulão do encontro do Clube de Leitura de agosto e me fez refletir um pouco, enquanto eu estava montando, né, o conteúdo para o aulão, sobre livros que a gente ouve falar que são difíceis, e nesse ouvir falar, a gente acaba criando certas barreiras e até mesmo preconceitos, né? E a gente pode estar perdendo ali uma grande oportunidade de conhecer uma grande obra. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre A Paixão Segundo GH da Clarice Lispector, que foi um divisor de águas na minha vida de leitora. Olá, bem-vindos, bem-vindas ao Clube Aventuras na Leitura. Eu sou a Kelly e hoje nós teremos um bate-papo aqui no canal. Vamos conversar um pouquinho sobre Clarice Lispector, a grande escritora da nossa literatura, de origem ucraniana, mas que sempre disse que era brasileira, tinha orgulho de dizer que era brasileira. Ela veio muito pequena ainda aqui para o Brasil e morou em alguns estados e se fixou no Rio de Janeiro. Ela se casou com um diplomata, o que fez também com que ela viajasse, né, bastante e ficasse por um período longe do nosso país. Ela trabalhou como voluntária, ajudando diversos feridos, diversas vítimas da Segunda Guerra Mundial. Tempos depois, ela volta para o Rio de Janeiro e continua aqui o seu trabalho de escritora. Quem participou do Clube Aventuras na Leitura teve acesso, né, ao aulão, que é um aulão introdutório, onde eu converso com os leitores do clube, sempre no primeiro domingo do mês, sobre a obra e sobre a autora ou autor do mês. Então a gente conversou um pouquinho sobre o estilo de Clarice Lispector, a vida de Clarice Lispector e toda a sua trajetória na literatura. Mas aqui, no vídeo de hoje, eu quero justamente propor uma reflexão e um debate sobre quantas vezes, né, a gente já se pegou ouvindo, até mesmo aqui na internet, pessoas falando que determinado livro é difícil de compreender. E tudo bem ser difícil de compreender, tá? A gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco, mas muitas vezes a gente acaba consumindo essa opinião, né, do difícil e criando barreiras na tentativa de ler. Então a gente acaba perdendo oportunidades por abraçar muitas vezes opiniões que podem divergir um pouco do que a gente vai sentir e vai perceber na leitura. Eu sempre fui leitora dos contos e das crônicas de Clarice Lispector. Confesso que eu tenho um apreço muito grande, principalmente pelas crônicas. Ano passado, nós lemos aqui no Clube Aventuras na Leitura o livro de contos A Bela e a Fera, que também me marcou bastante, mas o contato com Clarice na íntegra de seus romances, eu digo na íntegra porque na faculdade, né, a gente estudou, mas pequenos fragmentos para entender um pouco do processo de escrita dela. Eu não tive oportunidade, na verdade não tive um tempo para me dedicar à leitura do livro completo. E eu decidi então, na verdade não fui eu que decidi, os leitores do clube de leitura decidiram. Os livros do segundo semestre foram escolhidos por eles. Eles escolheram então a leitura de A Paixão Segundo GH para agosto. E foi o meu primeiro contato com esse livro. Eu já tinha lido, como eu disse, fragmentos, e eu sempre ouvi muitas pessoas falando que esse livro era muito difícil, que Clarice Lispector, né, tinha uma escrita difícil, de difícil compreensão, que era difícil entender o que ela queria passar para o leitor. E nas primeiras páginas eu já percebi que ler Clarice vai além de compreendê-la. Ler Clarice Lispector, ler as obras, né, de Clarice Lispector, é senti-la, é sentir o que ela escrevia, suas emoções, o que os personagens, na verdade, sentiam, né? As emoções que esses personagens passavam ali em seus relatos, com suas angústias, com seus anseios, com seus medos. E esse livro, em especial, A Paixão Segundo GH, que é o famoso livro da barata, eu acho que todo mundo, mesmo que não tenha lido, conhece a famosa história da barata, complexo monólogo. Então, mesmo que você não tenha lido, eu acredito que você conheça essa famosa cena da literatura, né? Então, a primeira coisa que eu percebi era isso. Se eu tentar entender muito o que se passa aqui, compreender a fundo, eu não vou avançar na leitura. Então, eu vou ler de uma forma diferente. Eu vou ler percebendo os detalhes,
percebendo as frases de impacto. Tudo isso daqui é marcação, mas tem muitas coisas que eu sublinhei, que eu escrevi nesse livro. Ler as obras de Clarice Lispector, a gente precisa escrever. Eu sempre falo que eu não consigo mais ler livros sem um lápis ao lado, principalmente com os clássicos, né? Então a gente tem em A Paixão Segundo GH, um clássico moderno, né? Uma leitura de tendência contemporânea, onde o leitor vai se deparar com um grande monólogo. Sim, é uma grande e intensa conversa da GH sobre os acontecimentos que se passam em sua vida a partir do momento em que a empregada dela, Janair, pede demissão. Ela se vê sozinha, ela se vê angustiada por não ter aquela pessoa que irá ajudá-la, e ela começa a refletir sobre diversas coisas da vida, diversas cenas do cotidiano. Ela fala muito, inclusive, sobre a vida, e em muitos momentos também ela fala sobre a fé e sobre Deus. Clarice Lispector era judia, então a gente vai ver aqui alguns traços, tá, que lembram o judaísmo e também o cristianismo. Ela faz essa mescla de uma forma muito inteligente e que com certeza desperta a sua curiosidade. Lá para o final do livro, a gente vai ver também a narradora, né, a nossa narradora personagem, que é a GH, falando muito em Deus, e foi algo que me chamou muita atenção. Ela fala de uma forma muito bonita e muito profunda sobre a experiência divina. Então foi uma coisa também que me chamou muita atenção. Mas vamos começar pela parte que mais chama atenção, que é essa questão da dificuldade, né, que a gente ouve muito falar nas obras de Clarice Lispector, principalmente, né, na ficção, no romance, enfim, que é o uso do recurso que a gente conhece na literatura como fluxo de consciência, muito comum nas obras da Virginia Woolf e do James Joyce também, e até mesmo do Faulkner, né, o autor de O Som e a Fúria. Então o leitor vai se deparar em A Paixão Segundo GH com o fluxo de consciência, que nada mais é do que, como o próprio nome já diz, uma grande conversa com os seus pensamentos, a exposição dos seus pensamentos, de uma forma não muito organizada, tá? Assim como o nosso pensamento é, né? O nosso pensamento nem sempre é organizado. É isso que a gente vê aqui também em A Paixão Segundo GH. A GH, né, a narradora protagonista, ela vai tendo diversos devaneios no decorrer do livro. Então, esse é o fluxo de consciência. Então, há diversos trechos em que GH fala sobre a vida, né, sobre seus sentimentos, seus medos, suas angústias, como: se tiver coragem, eu me deixarei continuar perdida, mas tenho medo do que é novo e tenho medo de viver com o que não entendo. Como se explica que o meu maior medo seja exatamente o de ir vivendo o que for sendo? Percebam que são trechos em que ela faz diversos questionamentos também para ela e que a gente acaba também se questionando em diversos momentos. Em muitos momentos também ela fala sobre até mesmo a banalidade da vida, né? Minha vida fora tão contínua quanto a morte. A vida é tão contínua que nós a dividimos em etapas, e uma delas chamamos de morte. Eu sempre estiver em vida, pouco importa que não eu propriamente dita. Não isso a que convencionei chamar de eu. Sempre estive em vida. Nesse momento em que ela fala muito sobre a vida e sobre a morte, né? Ela tem ali o reflexo de quando ela entra no quarto da empregada, onde ela imagina estar todo bagunçado, e pelo contrário, ela se depara com um local muito bem organizado e arrumado. Porém, ao abrir o armário do quarto da Janair, ela acaba se deparando ali com uma barata, aquele inseto asqueroso, nojento, né? Mas que ao mesmo tempo ela diz que é o único que vai sobreviver a todas as catástrofes da humanidade. E a gente sabe disso, né? Então tem uma longa reflexão ali também sobre a questão do inseto, até que ela decide matar. E nesse momento de encontrar o inseto, matar o inseto, ela tem essas reflexões também sobre a vida. Em muitos momentos, ela depois se arrepende de ter matado por ele ser um ser vivo, né? Então tem aí também uma relação que ela faz um link, né, com a criação divina. E ora ela vai se arrepender de ter matado esse inseto, ela se acha... Ela até pensa, né, que ela seja uma pessoa cruel por ter matado essa barata, e em outros momentos não. Então a gente tem essa dualidade aí nas ideias também, e ela sente muita coisa nesse processo. Indignação,
nojo, medo. No final, a gente vai ver uma atitude que choca bastante. Não vou comentar aqui, mas quem lê vai se deparar com uma atitude que choca bastante, que também gera muitas reflexões em GH. E quando a gente vai lendo A Paixão Segundo GH, a gente pensa até que muitas coisas podem vir da cabeça da GH. Muitas situações em que ela conta que já vivenciou, enfim, até mesmo ela se questiona. Antes ela se questionava, né, que tinha enlouquecido, porém, depois ela diz que não, que era tudo real. E ela diz: em tudo isso eu não estivera enlouquecida ou fora de mim. Tratava-se apenas de uma meditação visual. O perigo de meditar é o de sem querer começar a pensar. E pensar já não é meditar. Pensar guia para um objetivo. Ela é muito direta também em muitos pensamentos, como vocês puderam ver, muitos apontamentos, né? Mais um trecho onde ela fala sobre a vida. Tão secreta é a verdadeira vida que nem a mim, que morro dela, me pode ser confiada a senha. Morro sem saber de quê. E o segredo é tal que somente se a missão chegar a se cumprir é que, por um relance, percebo que nasci incumbida. Toda vida é uma missão secreta. E, como eu falei em diversos momentos, né, ela fala sobre Deus. Eu achei isso muito bonito também. Muitos relatos sobre fé e espiritualidade, como: quanto mais precisarmos, mais Deus existe. Quanto mais pudermos, mais Deus teremos. Percebam, quando eu falei no começo do vídeo, que ler A Paixão Segundo GH vai além de compreender, é sentir. Então, em diversos trechos você vai conseguir perceber diferentes emoções, você vai refletir. Como também nesse outro trecho, na mesma página, nós somos muito atrasados e não temos ideia de como aproveitar Deus numa intertroca, como se ainda não tivéssemos descoberto que o leite se bebe. Daí a alguns séculos, ou daí a alguns minutos, talvez digamos espantados, e dizer que Deus sempre esteve. Quem esteve pouco fui eu, assim como diríamos do petróleo, de que a gente finalmente precisou a ponto de saber como tirá-lo da terra. A cada trecho, então, a gente consegue refletir, a gente consegue ter uma nova experiência, né, de leitura. Como, né, o objetivo aqui é a gente falar desse medo que às vezes a gente tem de ler determinado livro, por opiniões que a gente lê, que a gente ouve, mas cada leitura é única, cada leitor é único. Um livro que não é bom para mim pode ser bom para você e vice-versa. E é dessa forma que a gente vai adquirindo experiências literárias, experiências de leitura. Então, para mim, foi uma grata experiência ter lido A Paixão Segundo GH no Clube Aventuras na Leitura. Sem dúvidas, me marcou muito. No nosso encontro, né, nós conversamos também sobre esse A Paixão Segundo GH, na videoaula também, que eu disponibilizo para alguns leitores, né, de acordo com os níveis de apoio, e no material de apoio também, que eu disponibilizo para os leitores, a gente tem uma reflexão melhor sobre o que significa essa paixão segundo GH, que pode estar relacionada também com a paixão segundo Jesus Cristo. Como vocês viram em diversos momentos aqui, ela fala sobre Deus, fé, espiritualidade. Então, tem certa ligação, tá? Outros pesquisadores da obra de Clarice também dizem, né, que esse paixão segundo GH pode ser paixão segundo gente humana, já que ela fala muito também sobre sentimentos, sobre a humanidade, né, que está em cada um. Então, há diversas interpretações sobre essa obra, e é mais um ponto que a gente tem que levar em consideração ao ler um clássico, né? Cada um vai interpretar de um jeito. E eu acho muito equivocado quando a gente cai naquele discurso de que existe só uma interpretação certa. Não existe. Assim como na poesia, não existe uma interpretação certa. Há diversas interpretações que devem ser ouvidas, que devem ser observadas. Isso a gente faz no clube, inclusive, nos encontros, né? Os leitores vão compartilhando suas opiniões e muitas coisas que a gente não observou, a gente acaba observando naquele momento. E ler os clássicos de uma forma coletiva eu acho muito legal, justamente por isso, pela troca que a gente tem, dúvidas que a gente tem também, a gente pode perguntar e um ajuda respondendo ao outro também. Então, a minha dica do vídeo de hoje é para que a gente dê chance aos clássicos e dê chance também àqueles livros que, mesmo que a gente ouça falar que é difícil, a gente dê uma chance. E assim com A Paixão Segundo GH.
Então, é um livro, como eu falei, que quando eu entendi que eu deveria perceber mais, sentir mais do que compreender, a leitura avançou e se tornou um dos meus livros favoritos. Então, eu deixo aqui a minha indicação de leitura para vocês. É algo fora do comum. É uma leitura fora do comum. É uma leitura que eu realmente saí da minha zona de conforto. Foi além de tudo que eu já tinha lido até hoje. E isso também foi muito positivo para mim. Então, fica aqui a minha indicação de leitura. Eu vou deixar também o link para quem se interessar em adquirir o exemplar aqui na descrição, tá? Essa edição é da Rocco, muito bem trabalhada, é uma edição especial. E me conta aqui nos comentários se você já leu algum livro desafiador. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se encontra na próxima. Até lá. Tchau, tchau.